Quem observa o vento nunca semeará. E quem olha para as nuvens nunca cegará, ou nunca colherá, ou não colherá nada. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a mim neste momento de estar conduzindo a palavra do Senhor a cada um desses meus irmãos que aqui se encontram, ó Pai, que saíram de casa buscando uma resposta, buscando uma palavra de conforto, buscando uma palavra de orientação. Agradeço a Ti pela confiança que o Senhor tem depositado em mim. Muito obrigado. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida, que o Senhor venha me perdoar, ó Pai, pelos pecados que eu cometi, e que o Senhor continue a ter misericórdia da minha vida para que eu possa ser usado pelo Senhor nesta manhã. Peço em nome de Jesus, para que o Senhor venha destravar corações nesta manhã, para que o Senhor venha fazer cair por terra toda barreira que impeça, ó Pai, a Tua palavra de alcançar o mais profundo dos corações dos meus irmãos que aqui se encontram e dos que me assistem. No nome de Jesus, sê conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Essa referência de Eclesiastes, irmãos, é uma referência que eu gosto muito, porque ela enfatiza, ela foca você não perder tempo, você não ficar esperando situações acontecerem ao seu favor para que você possa fazer com que algo aconteça, né? E ela me motiva muito porque eu gosto de dizer que eu sou sonhador. Eu tenho muitos sonhos, então se você tiver ou fizer parte do meu dia a dia, tá aí o Will anda comigo para cima e para baixo. Qualquer conversa que nós temos, eu já falo, Will, isso dá pra gente ganhar dinheiro com isso. Will, dá pra gente fazer assado. Will, dá pra isso. Então eu fico tendo várias ideias e eu fico sonhando com várias coisas, né? E um sonhador que eu gosto muito é José. Eu vejo a história de José e eu me inspiro através da história de José. E o José, ele foi conhecido como um sonhador, né? E a gente vê, dos que conhecem a história de José, as maravilhas que Deus fez na vida de José, né? Só que nessa manhã nós estaremos refletindo a respeito de Salomão. E é interessante, antes, irmãos, de nós entrarmos na aplicação da mensagem, você saber, né, quem é Salomão. Porque muitas das vezes você está ouvindo falar de alguém, mas você não sabe quem é este alguém. E eu fiz algumas anotações, né, porque eu vou conversar com você nesta manhã, embasado na palavra. Então, o meu norte, a direção, a visão que Deus me deu para conversar com vocês, eu vou trazer Bíblia para vocês do começo ao fim. Então, a primeira referência aqui para nós sabermos, né, quem foi Salomão, de quem é que nós estaremos conversando nesta manhã, ela se encontra lá, Will, em 2 Crônicas, capítulo 9, verso de número 22 e 23. 2 Crônicas 9, 22 e 23, que diz o seguinte, olha, o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Segura para mim aqui que nós vamos para o verso de número 23. Então você vai ouvir falar de alguém aqui hoje que era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Eu não sei quem está na lista Forbes como o mais rico. Eu tenho acompanhado, mas eu tenho visto uma disputa acirrada entre o bilionário Elon Musk e quem, mineiro, mais que está em primeiro? Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. É uma plataforma online parecida, semelhante com o Mercado Livre. Então, olha só. O rei Salomão, na ocasião, era o mais rico e o mais sábio dentre todos os reis que existiam na época. Então nós estaremos conversando de alguém aqui que tem algo para nos ensinar, Gleiciane. Nós estaremos conversando de alguém aqui que tem ensinamentos para nos passar. Segue, mineiro, verso de número 23. Mineiro porque é meu amigo, carinhosamente falando, a gente converso com ele
como mineiro, mas é o William. Olha só o verso de número 23 de 2 Crônicas, capítulo 9. Diz o seguinte: estes quem? Os reis, né, da época, pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Então, olha que interessante. Além de Salomão, Gleiciane, ser o rei mais rico e sábio da ocasião, os reis à volta iam até Salomão para buscar ali ouvir a sabedoria que o próprio Deus tinha dado para ele. Então, nessa manhã, nós não estaremos conversando a respeito de qualquer pessoa. Nós estaremos conversando a respeito de quem tem para nos ensinar. Segunda referência, Will, me ajuda. 1 Reis, capítulo de número 10, verso de número 27. Olha só. 1 Reis, capítulo 10, verso de número 27. Olha só. O rei, nós estamos falando de Salomão aqui ainda, tá? O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Olha que situação. Salomão era tão rico, mas tão rico, e tão sábio, tão sábio, que em Jerusalém, quando estava sob a administração de Salomão, a prata, irmão, até hoje a prata não é algo barato. Se você for comprar, aí tá aí os mais jovens que gostam da correntinha de prata, os que namoram a aliança de prata, prata não é algo barato. Só que se tornou tão comum por meio da riqueza de Salomão naquele tempo, que a prata era comparada às pedras. Olha que situação. Então eu estou falando tudo isso para você entender, para você ter um norte de que você estará ouvindo nessa manhã de alguém que tem para nos ensinar. E aqui, irmão, eu abro um parênteses em toda essa conversa. E eu te pergunto, a quem você tem dado ouvidos? Porque eu fiz toda essa introdução para você entender que nós estamos ouvindo alguém, de alguém nesta manhã, que tem para nos ensinar. Mas daí eu te pergunto, a quem você tem dado ouvidos no teu trabalho? Quem você tem ouvido na internet? Porque hoje, a internet ela veio para facilitar as nossas vidas. Eu obtenho muito conteúdo positivo na internet, através da internet. Só que ao mesmo tempo que ela veio para facilitar as nossas vidas, nós precisamos nos atentar e tomar certos cuidados, porque não tem apenas algo positivo na internet, tem muito conteúdo negativo. E aí eu te pergunto, quem você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado ouvidos no seu trabalho, marido? A quem você tem dado ouvidos no seu trabalho, esposa? Quem você tem ouvido, jovem, pai, mãe, na internet? Porque, irmão, eu ouço algumas coisas, porque eu olho e falo, meu Deus, que absurdo, é tanta coisa medíocre que as pessoas lançam na internet, e pior de tudo isso, é que elas conseguem uma audiência sem tamanho. Aí eu te pergunto, a quem você tem dado ouvidos? Talvez você tenha dado ouvidos a críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Quem tem criticado a sua vida? Talvez você está aqui nesta manhã, talvez você está me ouvindo, você está enfrentando algum tipo de dificuldade no seu relacionamento conjugal, e quem está te instruindo é alguém que não tem o que te instruir. É uma pessoa que, num relacionamento, não tem uma vida de vitórias, não tem um casamento consolidado. Você precisa, irmão, filtrar, irmã, filtrar tudo isso. Você precisa filtrar aquilo que você escuta, aquilo que você ouve. Talvez a pessoa que você tem pedido ajuda no seu relacionamento é alguém que está com um casamento de ponta cabeça. O que essa pessoa tem para ensinar para você se nem ela está conseguindo se ajudar? Talvez você está aqui com um desejo no seu coração de empreender. Carlão, eu gostaria de ter o meu negócio.
eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer assado, cozido e frito, mas pode ser que alguém falou no seu ouvido, viu? Para com isso. Esse projeto que você está apresentando aí, isso daí não vai virar nada não. Para, esquece, cancela. Deixa eu falar para o seu, o que dá dinheiro é isso, o que dá dinheiro é assado, o que dá dinheiro é cozido. Aí você vai ver a vida financeira do irmão, meu Deus do céu. O que esse irmão tem para apitar na sua vida? Estamos falando de Salomão. Salomão foi alguém que tem para nos ensinar. E eu abri um parênteses aqui para você neste momento. Olha o que a Bíblia diz para a gente, em Romanos, capítulo 10, verso de número 17. Estamos falando no parênteses que eu abri, de tomar cuidado com o que você está ouvindo. Romanos, capítulo 10, verso de número 17, diz que a fé vem pelo, e o ouvir pela palavra de Deus. Só que pode ser que aquilo que tem gerado confiança ao teu coração, a fé que você tem, não está vindo através da palavra de Deus. Aquilo que você acredita talvez esteja vindo de alguém que está aí falando qualquer coisa, qualquer abobrinha para você. Talvez aquilo que está gerando fé no seu coração para fazer aquilo que você está fazendo, que não está dando certo, não está vindo por meio da palavra. Porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa e é agradável para nós. Então, se você está ouvindo a palavra, se a fé que está sendo gerada no teu coração está vindo por meio da palavra, a vontade de Deus se realiza na sua vida. Tome cuidado. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela: tome cuidado a quem você tem dado ouvidos. Volto a perguntar, irmão. Volto a perguntar: a quem você tem dado ouvidos? Para fechar o nosso parênteses aqui que eu abri, uma situação assim muito simples, que eu tenho 95% de certeza que todos aqui já conhecem. A história da Eva, do Jardim do Éden. A Eva, para quem não sabe, deu ouvidos a uma serpente. O Senhor já tinha dito que do fruto do conhecimento do bem e do mal não era para comer. Isso o que Deus havia dito para Adão e para Eva. Só que a serpente veio e falou assim: não, mas não é bem assim. E a Eva escolheu dar ouvidos à serpente. A Eva deu ouvidos à serpente, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ainda, irmão, olha só onde vai parar tudo isso. Como se não bastasse, a Eva deu ouvidos à serpente e depois ela ainda influenciou o próprio marido a também comer do fruto. Então você vê a importância de você ouvir as pessoas certas, irmãos, para te orientar, para te mentorear, para te conduzir, para te ajudar no seu relacionamento, nas suas finanças, nos seus sonhos. A quem você tem dado ouvidos? Fecho parênteses. E aqui, irmãos, prometo não me alongar, faltam poucos minutos para o horário que eu coloquei no meu coração para finalizar, e vai dar tudo certo. E aqui nós vamos para a nossa reflexão dessa noite. Lendo Eclesiastes, capítulo 11, verso de número 4, eu consigo aprender algumas coisas. A primeira situação que eu consigo aprender é a seguinte. Olha só. Quem fica observando o vento não plantará. Me ajude pregando, irmãos. Na última pregação e a última conversa que eu fiz, o pastor falou assim para mim: Carlão, você tem que parar um pouco com esse negócio de falar, fale por mão, fale por mão, fale por mão. Mas eu gosto, assim a gente interage e conforme nós vamos falando, nós vamos gravando. Então você vai dizer assim para o irmão que está ao seu lado, fala assim para ele, ó: quem fica esperando o tempo ficar bom, bom, né? Não plantará. Quer ver, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui já foi em algum velório? Dá um sinal com a mão para eu ver. Todos? Uau. Quem aqui já teve a infelicidade ou a tristeza no coração de, ao chegar no velório, ver ali
o corpo, né? O defunto, e se deparar com alguém, algum familiar, algum amigo, ali em prantos, se lamentando porque não deu tempo de pedir perdão, não deu tempo de se arrepender, não deu tempo de dar um abraço, um beijo. Quem aqui já viu aquele pranto assim que chega a doer na alma? Quem fica esperando o tempo ficar bom não plantará. Por que eu dei esse exemplo, irmãos? Por que eu dei esse exemplo do velório? Porque muitas das vezes nós ficamos esperando, não fui eu que briguei com meu parente, com meu familiar, com meu amigo, com meu colega. Quando ele vier me pedir perdão, aí eu perdoo ele. Quando ele vier, quando ela vier. Nós ficamos muitas das vezes esperando o tempo ficar bom, para nós perdoarmos, para nós liberarmos perdão. E não espere o tempo ficar bom, irmão, para que você possa liberar o perdão. Não espere o tempo ficar bom, irmão, para que você possa abraçar. Porque tem pessoas, irmãos, olha, eu ouvi uma história ontem, rápido, eu vou falar. Um amigo meu chegou e falou assim: Carlão, um familiar meu, que há muito tempo eu não via, não falava comigo, ele veio, conversou comigo, me pediu perdão, e eu falei assim para ele: Carlão, fique tranquilo, porque nada do que aconteceu em todo esse tempo vai interferir na nossa amizade. O que eu quero de você é a nossa amizade. E essa pessoa já tem 19 anos, e nesse período de 19 anos eles ficaram sem se conversar. Olha que situação. Não espere o tempo ficar bom, irmão, para você se arrepender. Não espere o tempo ficar bom, irmão, irmã, para você poder fazer uma viagem com a sua família, que seja aqui para a Charqueada, para Águas de São Pedro, para São Pedro, tanto lugar gostoso que nós temos aqui na nossa região. Não espere, porque muitas das vezes você fica esperando assim, quando sobrar, quando, e nunca vai. Não espere, irmão, o tempo ficar bom para você levar a sua esposa, comer um cachorro quente, para jantar fora. Não espere o tempo ficar bom para você levar a sua esposa no cinema. Esposa, não espere o tempo ficar bom para você fazer aquela comidinha que seu marido, seu esposo tanto gosta. Coisa simples que nós estamos conversando aqui hoje, irmão. Não tem segredo. Tá difícil o que eu estou falando? Sim ou não? Não tá. Eu sei. Eu busquei de Deus uma forma assim, muito clara para conversar nesta manhã, para que através da conversa e da mensagem de Salomão eu pudesse, por meio dele, te ajudar. Irmão, irmã, não espere o tempo ficar bom, as coisas estiverem 100% para você começar a empreender. Não espere. Talvez você está aqui hoje, não sei, não conheço todo mundo, talvez não sei se você já é casado ou não, mas não espere o tempo ficar bom para você casar. Porque muitas das vezes a gente fala assim, não, quando eu já tiver meu carro, quando eu já tiver minha casa, quando eu já tiver com meu salário de 100 mil reais por mês, quando eu já tiver com isso, com aquilo outro, aí sim eu vou casar. Aí sim eu vou fazer. Aí sim vai acontecer. Não espere, irmão, porque se você ficar esperando, nunca vai estar 100% para você. Nunca vai estar bom. Vai por mim. Não espere o tempo ficar bom para você aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Talvez você que está me acompanhando aí em casa, você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não espere, porque muitas pessoas falam assim, quando eu sentir no meu coração, aí eu vou passar pelas águas. Quando eu sentir no coração, aí eu vou aceitar Jesus. Está aqui uma mensagem diretiva para você que está me assistindo e para você que está aqui no templo. Não espere, porque pode ser que talvez você nunca sinta no seu coração. Mas a situação não é sentir, irmãos. A situação não é sentir. A situação é você acreditar, é você ter fé. Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. O primeiro passo, crer. Você precisa acreditar, você precisa entender e deixar no seu coração a certeza de que Jesus é o Salvador da humanidade. E segundo passo, passar pelas águas do batismo. Não espere o tempo ficar bom. Não espere você sentir no seu coração para fazer com que isso aconteça. Quer ver uma situação bem interessante?
que eu estava conversando com a Rafa na sexta-feira, de sexta para sábado, que eu estava passando para ela a minha conversa, e aí ela comentou algo comigo que eu achei bem interessante. No ano de 2006, teve uma situação que marcou a aviação, não só a aviação brasileira, como a aviação universal. Houve um fato, acontecido aqui no Brasil, que chocou muita gente. Em 2006, no dia 27 de setembro de 2016, o voo 1907 da Gol, ele estava vindo de Manaus, se eu não me engano, e ele se chocou com um táxi aéreo, um jato, o Legacy. Se eu falar essa palavra, pode ser que você lembre da história. E a asa desse jatinho bateu na asa do avião comercial, e esse avião comercial com 154 pessoas, ele caiu, na verdade ele se desintegrou no ar, tanto é que eu também estava conversando com a Rafa, ela estava me passando algumas informações, todos morreram, os 154 tripulantes morreram. E na caixa preta, eles têm algumas informações, e no YouTube eu estava ouvindo, por meio da indicação da Rafa, os 30 minutos que antecederam a queda deste avião, do avião comercial da Gol, porque só ele caiu, o avião que era o táxi aéreo não. E eu ouvi os 30 minutos que antecederam a queda do avião. Irmãos, como a nossa vida ela é um sopro, como ela é rápida, como a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair desse portão para fora. É tudo muito rápido. No áudio do avião que caiu, todos morreram, o comandante e o copiloto, é incrível, chega a ser chocante. Eles conversando ali a respeito, em 2006, estava começando esse assunto de mercado livre, vendas online, internet, era tudo muito novo. E o comandante ali com uma câmera digital, querendo vender, porque não tinha gostado da câmera, e o copiloto auxiliando ele, não, deixa para mim que eu anuncio para você, que tem um método assim que você pode vender na internet, através do mercado livre e tal. Olha a conversa deles. Eles estavam fazendo planos, irmãos, ali. Mal eles sabiam que 30 minutos após essa conversa, ia haver um choque entre o avião deles com outro avião e eles iam morrer. Mal eles sabiam. E aí, falando da câmera ali, eles dentro do avião, ainda nesses 30 minutos de áudio, eu ouvi os 30 minutos, eles falando da câmera que ia anunciar o outro, o copiloto se colocou à disposição, e nisso, irmãos, eles mostrando, o copiloto mostrando para o comandante as fotos da família, das viagens e tal. E 30 minutos depois, houve o choque. Eles não sabiam o que tinham acontecido, até eu estava conversando com a Rafa, com a Marcinha antes de começar o culto, a Gleice também chegou no meio da conversa. Irmãos, eles morreram sem ao menos saber o que aconteceu. Porque do tempo do impacto entre os dois aviões e da finalização do áudio, que foi a queda por completo, levou exatamente 52 segundos. Não deu tempo de fazer absolutamente nada. Por que eu estou falando isso para você? Por que eu estou falando isso? Porque, irmão, não dá para você ficar mais perdendo tempo. Não dá mais para você ficar esperando. Não dá mais para você ficar procrastinando o que você tem que fazer. O que você tem que fazer, você tem que se apressar para isso. Se apresse em pedir perdão, se apresse em abraçar, se apresse em receber o perdão, se apresse em fazer, se apresse. É o que eu aprendo com essa referência. Quem fica observando o vento não plantará. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fala assim para ela, não perca tempo. É sério o que eu estou falando. Exato. Segunda situação que eu consigo aprender, e nós já estamos indo para o finalmente. Olha só como o verso de número 4 continua. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que a colheita, ela é resultado, ela é consequência do trabalho. Porque muitas das vezes você está precisando de ajuda em alguma área da sua vida que até mesmo eu não citei nesta manhã, mas você fica esperando essa ajuda vir do céu, cair do céu. Na verdade, a ajuda ela vem do céu, mas ela não cai do céu.
Se você não trabalhar para que algo aconteça na sua vida, na sua história, se você não trabalhar para que os seus sonhos se realizem, se você não trabalhar para que a sua vida financeira ela se converta de uma forma positiva, se você não trabalhar para que o seu relacionamento conjugal ele seja fortalecido, ele seja assim, motivante, nada vai acontecer na sua vida. Você precisa trabalhar, irmão. Muitas das vezes o profissional, a pessoa está desempregada, mas aí você pergunta assim para ela: você já entregou um currículo? Aí ela fala assim para você: mas eu já entreguei tantas vezes, até agora ninguém me chamou. Mas meu Deus do céu, continua entregando. Tem aqueles que ainda nem fizeram, né? Você já entregou o currículo? Ainda não sei, não tenho o currículo. Vem aqui, de quarta-feira, toda quarta-feira de manhã. Tem aqui a Rafa ajuda, a Rose ajuda. Eles elaboram o currículo para você poder entregar. Meu Deus do céu. Talvez você não está contente com o seu salário na sua empresa, mas e aí? Você está trabalhando para que o seu salário ele seja melhorado, para que você receba uma bonificação na sua vida? Você tem estudado? Jesus, eu vejo na internet quantos cursos gratuitos tem disponível na internet. Curso de aprendizado, para você aprimorar na sua área que você está. Quanta coisa boa que tem, irmãos do céu, meu Deus. Mas aí eu pergunto para você, você quer um salário melhor, mas e aí, você está trabalhando para que você tenha um salário melhor? Você está indo atrás para que algo aconteça na sua vida? Carlão, meus negócios, olha, estão em baixa. Você está buscando se informar para ver o que está acontecendo no mundo dos negócios. Você tem participado de feiras, que seja online, para que o seu negócio possa progredir, possa alavancar? Eu te pergunto, você está trabalhando para que você alcance o seu alvo? Isso você não precisa responder para mim. Isso você vai responder para você mesmo. Primeira situação que eu aprendo: quem fica esperando o tempo ficar bom, não planta. Segundo, quem fica olhando as nuvens, não colherá. Carlão, eu gostaria que meu familiar ele fosse salvo. Ele aceitasse a Jesus como Salvador, ele tivesse um encontro com Deus, ele tivesse a vida dele transformada. Ok? Você tem orado por ele? Você tem jejuado por ele? Campanha de quarta-feira, 7 dias da reconstrução familiar. Você tem participado da campanha das 7 quartas-feiras? Porque muitas das vezes nós queremos. Tem aquele famoso ditado, né? Só quer o venha a nós, mas o vosso reino... Carlão, meus negócios, tá? Você tem participado da campanha que nós temos feito na segunda-feira? Os 7 segredos para uma vida de sucesso? Cadê o seu trabalho? Onde está o seu trabalho para que a resposta se manifeste na sua vida? E agora para finalizar, Will, Provérbios 13, 11 e eu finalizo. Provérbios 13, 11. Vou até convidar os irmãos que se coloquem de pé. Provérbios 13, 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. O dinheiro ganho com desonestidade, e na minha versão da Bíblia estava sem trabalho, diminuirá. Mas quem o ajunta aos poucos, na minha tradução estava, quem trabalha terá cada vez mais. Se você não for para cima, irmão, se você não fizer, se você não correr atrás, se você não trabalhar, se você ficar esperando o tempo ficar bom, você nunca vai plantar. E se você não plantar, você nunca colherá nada. Feche os seus olhos, nós estaremos orando neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela reflexão desta manhã. O Senhor sabe que, na medida do possível, no meu limite, eu me esforcei, ó Deus, para que os meus irmãos nesta manhã ouvissem uma palavra diretiva sobre a vida deles, sobre os negócios, sobre a família, sobre os sonhos. E eu busquei ser muito didático, muito simples, para que não tivesse interferência, ó Deus,
entre a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, até a palavra que estaria chegando ao coração dos meus irmãos. Então, no nome de Jesus, ó Pai, o que eu te peço nesta manhã é que esta palavra ela fique gravada no coração deste meu irmão que está aqui no templo, que ela fique gravada no coração do meu irmão que está em casa, ó Pai, e que no nome de Jesus, que mediante, ó Deus, esses conselhos, que mediante a essa reflexão, que mediante, papai querido, ao que nós aprendemos a respeito de Salomão, que foi o rei, ó Pai, dos mais ricos e do mais sábio, né, Deus? Que os meus irmãos possam aprender, ó Deus, e possam praticar o que eles aprenderam. E que no nome de Jesus, que eles não fiquem esperando o tempo ficar bom, ó Pai, para que eles possam desenvolver, perdoar, abraçar, beijar, conduzir a família, ó Deus, a passeios legais. E que eles venham trabalhar, ó Deus, para que tudo isso aconteça. Porque eu creio, ó Pai, que quando eles fizerem isso, quando eles colocarem a mão na massa, a história deles, o futuro deles, a vida deles, ó Deus, será transformada. Então, em nome de Jesus, eu te peço, os ajude em tudo aquilo que eles precisarem. E você, que concorda com a minha oração, aplauda glorificando ao nome do Senhor Jesus.